Chama na Botina, o seu programa cast semanal. Eu sou Ediana Boeri. E eu, Lara Moraes. O nosso programa tem apoio institucional. A ProSoja Maranhão. Rede Agro Mulher Mais. Cindy Balsas. Patrocinadores oficiais. NS Bio Sustentabilidade. Grupo Agromina. Casa Sertaneja. Lavronorte. Martisa Valtra. Estratégia. Cordial Agro. E Reativa Consultoria. Bem-vindos a mais um Chama na Botina. Esse é seu programa cast semanal que aborda vários assuntos referentes ao agro, que não são especificamente, do nicho agro, mas que faz diferença para todo o público em geral. E hoje a gente está com uma convidada, toda simpática, toda querida, fala mansinho, Diana? Então, e é dessas pessoas que a gente vai descobrindo, que as redes sociais trazem, esse universo imenso que são as redes sociais, que fazem com que a gente possa se conectar com mais pessoas. E ela, a Ana Scalea, que é uma especialista em tecidos, gente. Olha, você tá vestindo o quê, Lara? Conta pra mim o que você tá vestindo. Você tá vestindo que tipo de tecido? Será que se você fosse assim, eu não faço a menor ideia que tecido é esse, porque eu sei que eu tô vestindo uma camisa polo hoje, azul, mas eu fico morrendo de dúvida hoje em dia do que a gente tá vestindo, qual é o tipo de tecido que a gente pode estar vestindo. Eu não tô vestindo, porque eu adoro, eu tô vestindo um vestido amarelo, que é de algodãozinho, aquele algodãozinho com 2 tramas, e ele tem as mangas em lés todo amarelo. Mas eu acho que hoje a gente vai ter uma aula muito especial sobre esse tema, Até porque quem entende é outra coisa. É verdade. Então, bem-vinda, Ana. É um prazer ter você aqui com a gente. Te agradecer logo aqui de antemão pela tua presteza em nos atender, Foi feito contato aqui pelo Instagram e depois você super, atendeu a gente prontamente. Então, assim, nosso muito obrigado desde já e muito bem-vinda ao Chama na Botina. Obrigada eu pelo convite, é uma honra, eu sempre apoio mulheres, então toda vez que me chamam projetos de mulheres, e ainda mais do agro, eu sou do interior de São Paulo, sou de Ribeirão Preto, uma cidade bem conhecida ali, forte no agro, na cana, já foi café, hoje é cana, mas acho muito importante, então pode me chamar sempre, que eu sempre vou apoiar aqui as minhas parceiras, eu acho que começa por aí, adorei a descrição das roupas. E aí a gente pede para você agora se apresentar pra gente, conta pra gente então um pouquinho mais quem que é a Ana. Então, meu nome é Ana Laura, Ana Scalea, como me conhecem na rede, vou fazer aqui a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos esverdeados, o cabelo é na altura do ombro, levemente ondulado, meu cabelo é grisalho. Eu tenho 54 anos, 1,63 m de altura e estou usando uma camisa de linho na cor cinza. Uso também acessórios em metal e cristal. Isso aqui eu chamo de descrição inclusiva. Uma descrição inclusiva, é isso aí. Eu sei que vocês estão no rádio também, e eu tenho tentado aqui trazer essa descrição inclusiva, que eu acho que é um exercício que a gente tem que começar a fazer sempre, para tentar abranger aí o maior número de pessoas. Porque... Pode falar, Ana, desculpa. E só para completar, eu trabalho na área têxtil há 27 anos, metade da minha vida, que eu estou no têxtil, e de um tempo para cá vim trazendo um conteúdo para o público em geral de uma forma mais acessível, de uma forma mais didática mesmo, para a gente entender aí o que a gente está comprando, o que a gente está usando, esse tipo de coisa. Pode perguntar. Não, eu ia falar que a gente, muitas vezes quem está do lado de trás do microfone esquece que o rádio não tem imagem, Então, a forma como você se descreveu é interessante, porque
Fica assim, né? Era como as novelas, né, Ana, antigamente, que falava, fulana é assim, assim, assado, dava todas as descrições para que as pessoas pudessem abrir a imaginação. Isso é muito interessante, porque hoje em dia, como se lê pouco, né, poucas pessoas leem, não tem mais essa imaginação tão aguçada. E a gente atinge também, abrange também, inclui também o deficiente visual, né? Sim, sim. Que consegue ter ali mais ou menos uma imagem, formar uma imagem da gente. É um exercício, né? É um exercício que a gente tem que fazer. Às vezes passa despercebido. Faz de novo, é um exercício. Eu falo que eu sou muito imaginativa, então quando a gente fala de fazer um exercício como esse, automaticamente, aí assim, você como especialista em tecidos, para mim foi natural eu falar assim, meu Deus, eu sei que eu tô vestindo uma camisa polo. E aí a gente fala, hoje em dia, né, a gente tem uma diversidade de materiais, de possibilidades, que até pra gente falar, né, pra fazer uma autodescrição, de repente, você se pega, peraí, eu falo o quê? O que que eu tô usando, né? Eu não sei se é sobre isso, eu não sei se o mercado é sobre isso hoje em dia, essa coisa de ser realmente uma gama de possibilidades, ou se, como que eu posso dizer? E se isso, no caso, favorece o mercado como um todo, no sentido da gente de ter, até para o futuro, assim, pensando se isso é melhor, porque ele se torna mais inclusivo do ponto de vista, inclusive financeiro, de ser acessível em termos de desenvolvimento de novos produtos, ou se isso, de alguma forma, gera talvez até muito mais resíduos, porque quando a gente pensa em processo produtivo, na minha cabeça, quando falo tecido, eu não faço a menor ideia, nem para onde que vai. E eu não sei se eu comecei fazendo a pergunta errada, talvez até, mas assim, falar de tecidos, né, a gente sabe que vem lá de muito de trás. Eu não sei se talvez eu até tenha atropelado na pergunta. Imagina, ótima pergunta. Vamos lá, vamos puxar o fio então. Sim, a gente tem uma diversidade imensa de tecidos e a gente cria tecido todos os dias, né? O que aconteceu? A gente parou de prestar atenção nisso, e aí vocês vão concordar comigo que a mãe da gente e a avó da gente entendia muito de tecido, não é isso? Exato. Que a gente fala, minha avó costurava, minha mãe costurava, elas entendiam de tecido. Por quê? Porque elas iam até a loja, compravam o tecido e vinham fazer uma roupa. A gente vive a entrada do fast fashion, né? Eu fui na inauguração de um shopping em Ribeirão Preto, né? C&A, aquela coisa. Nossa, um magazine cheio de roupa, né? Então, e aí a gente também começa a ter, a gente deixa de olhar para a composição, para o tecido, para a qualidade do tecido em si, para olhar para o modelo e para a cor. Né? Então a gente perde esse foco e começa a olhar modelo e cor e começa a comprar mais. Então é nessa hora que a gente esquece de ver o que a gente está usando. Existe sim uma grande diversidade de tecido, né? A gente cria tecido todo dia para atender diversas demandas, né? E de um lado a gente torna mais acessível, né? Porque a gente consegue, nessa produção em larga escala, a gente consegue dar uma equiparada aí, né? Quem tem um poder econômico menor consegue se vestir bem, etc., né? Com uma grande diversidade. E a gente tem também o problema do descarte, que eu acho que é o pior de tudo, né, onde a gente vai ter esse resíduo aí no mundo. Você falou que não sabe de onde vem, como é o processo produtivo. Eu posso contar um pouquinho? Ai, deve, por favor. Porque assim, a gente até tem algumas noções, né, Ana? Quando a gente fala, por exemplo, do algodão,
ele tá mais perto, inclusive, de nós aqui, porque aqui no Maranhão nós temos algumas fazendas que produzem o algodão em si, né? Olha que linda a flor. E eu estou com um pé de algodão aqui em casa, estou cultivando ele já está na fase da maçã, sabe? Eu tô aqui, todo dia eu vou lá e dou uma olhadinha e falo, olha... E aí é interessante porque, assim, quando a gente fala do algodão, a gente até tem uma noção, né? Mas quando a gente vai para outros, a gente acaba meio que, eu acho que, talvez até confundindo ou até se perdendo. Então, por favor, fica à vontade. Tá bom. Então, assim, o algodão, eu estou mostrando aqui, então, continuando nossa inclusão, eu estou segurando um ramo com os capulhos de algodão, que é como a gente chama, né? A flor do algodão já foi lá antes, essa pluma do algodão aqui, a gente chama de capulho, né? Tenho algumas aqui na minha mão, tem uma parte capulhos menores, capulhos maiores, né? Então, como a gente falou, a gente tem as fibras naturais, o algodão é uma delas, então algodão, linho, seda, rami, são fibras lã, são fibras naturais. A natureza me dá muito facinho. Então, se eu pegar aqui, estou pegando aqui um pouquinho da minha pluminha aqui do algodão, puxei, né? Tô aqui esticando ela um pouquinho, né? Tô com uma pluminha aqui na minha mão. A partir do momento que eu torço essa pluminha, eu dou resistência a ela. Eu faço um fio, certo? A partir do fio eu vou fazer o tecido e depois a roupa. Não é tão simples assim, né? Passa por um processo de limpeza, de fiação, mas é basicamente isso. Então, na natureza, ou aqui eu tenho um casulo de seda, então, na minha mão, segurando 2 casulos de seda, um fechado e um casulo rompido, que a mariposa rompeu, eles têm mais ou menos 3 centímetros e são de cor off-white, né? Um branquinho aqui, tem uma penugem. O casulo de seda é a mesma coisa, a gente mergulha na água e extrai o fio, tá? Então a natureza me dá muito de pronto. Depois a gente tem as fibras artificiais, que elas têm origem celulósica. Então aquele mesmo galho do algodão ou a madeira, que eu acho que também está ligado ao agro, né? Quando a gente vê as plantações de eucalipto, por exemplo, que são usadas para celulose, elas também podem virar matéria-prima para a viscose. Então, a viscose usa celulose, passa por um processo químico para se transformar em fibra. Então, aí essa família a gente chama de fibras artificiais. Que vai a viscose, o acetato, o liocel, o modal, o cupro, né? O cupro ainda é feito da penugem que fica na semente do algodão, um negócio muito legal também. E aí a gente tem as sintéticas depois, que então são de origem fóssil, né, do petróleo, e aí a gente sabe que elas têm aí numa escala maior, né? Elas foram criadas, inclusive, para quando a gente teve ali na Revolução Industrial, uma necessidade. Então, eu tinha maquinário, mas a fibra natural às vezes me faltava por questões de produção mesmo. A gente entende que ainda mais lá atrás, né, que a gente tinha intempéries, né, pragas, etc., um monte de coisas que a gente não tem controle e perde produção. Então entram as fibras artificiais, as sintéticas, para suprir essa demanda, né? E nisso essa fibra se popularizou muito, as fibras sintéticas se popularizaram muito e a gente consegue fazer todo tipo de tecido com elas. Então a gente tem poliéster, poliamida, o elastano, o tactel, tem o acrílico que imita lã, então a gente tem várias fibras. Essas são assim o grupão maior. Pode perguntar agora. Não, mas quando você mostrando, quando você estava mostrando a pluma de algodão aí, né? E depois o casulo para mostrar o tecido e falando das fibras naturais, a ovelha que dá a lã, né, o casulo, o algodão, o linho.
Essas todas 100% agro, né, Andréa? Porque são produzidas em fazendas, né? Fazendas de casulos, de mariposas, fazendas que tem a tosquia e o algodão na colheita, o linho, para quem não sabe, o linho é uma planta, ele não é um algodão, não, ele é uma planta. Nossa, eu escuto tanto isso. O linho vem do algodão, eu falo, o linho é aquele. Existe o linho com foco no teixo e existe o linho com foco na linhaça, sim, né? Na sementinha que é que a gente come e tal. As pessoas falam, daquela sementinha. E aí o pessoal acha assim que não, que o linho, por que a roupa de linho muitas vezes tem um valor agregado maior? Justamente por isso, né? Ela é uma planta mais rara, não tem uma produção em grande escala como o algodão tem 10 mil hectares, 20 mil hectares, 30 mil hectares de algodão. O linho é mais restrito. Somos primeiro, né, no mundo em exportação, sim, né, de algodão. Sim. O algodão é uma das culturas no Brasil que se aproveita tudo dele, não sobra nada do algodão que não se aproveite. Então, assim... Eu mostro sempre isso, eu acho incrível. E aí, que eu tava falando pra ti, porque eu acho lindíssimo roupa de linho. Se eu pudesse, eu andava só com linho, mas eu tenho um sério problema que ele acaba me dando uma pinicada. Posso te contar? Então, e tem sido um assunto que está aqui fervendo nas redes, né, de qualidade de linho, sim. a gente falando, é o rami que pinica e não é o linho e tal. Quando a gente tem um algodão, né, acho que vocês conhecem um pouco também, acho que podem me ajudar aí nessa descrição. Quando a gente tem o capulho, que a gente vai fazer a limpeza, a gente tem primeiro aquela fibra mais nobre, né, aquela fibra mais longa e tal. E depois a gente tem as fibras mais curtas, certo? Tudo é algodão e tudo se aproveita, né? Então, o que é mais longo, eu vou fazer um fio mais fino, um tecido melhor, etc. E o que é mais curto, eu vou fazer um tecido ou usar para um outro segmento, alguma coisa com uma qualidade, não qualidade inferior. Eu acho que vocês conseguem, como é que eu descrever isso? Outra finalidade, certo? Com as mesmas características do algodão. Acontece a mesma coisa com o linho, acontece a mesma coisa com a lã, né? Só não acontece com a seda, porque a seda já tem ali, né, 2.000 metros no caso do linho. Então, no linho, quando a gente tem a fibra longa, a gente penteia, faz o mesmo processo do algodão de pentear e tirar as impurezas. Às vezes é a fibra mais curta que dá uma pinicada, mas lavando, ele tende a amaciar. Eu ia falar isso, né? Engraçado porque, assim, aí você entra, inclusive, em outras questões que são, talvez, de estética ou de gosto, que é a história do... me lembra, né, a época do meu pai, que tinha que andar no linho, que era o alinhado, né, muito bem passado, e naquela época só tinha o ferro e era engomado, e era aquele ferro com... Minha mãe usava brasa, né? E aí eu olho hoje em dia, eu falo assim, gente, eu acho tão bonito esse negócio, é amassado. Mas depois se popularizou ali pela década de 80, ali, advento de algumas novelas, inclusive com o Richelli, que eu não vou lembrar o primeiro nome dele. Quando ele fez aquele filme O Boto, ele andava com um conjunto de linho sempre sem estar passado. Então o pessoal olhava o Richelli, né? Carlos Alberto Richelli. E aí, como é que não acha o trem bonito, né? Você vê o conjunto do negócio. Vamos falar que, né? Ele era lindo, gente. Poxa, né? Mas você sabe que passar o linho não é difícil, não, né? E nem desamassar. Eu uso, tem umas coisas que a gente então a gente vai deixando, né? Então, aquele linho engomadão, duro, né? Eu acho que hoje já não pertence mais, né? Neste nosso momento. Mas eu costumo usar uma colherinha de goma, 200 ml de água, facilita a passadoria, né? Então, você passa... eu pulverizo e passo, e aí a roupa fica um pouquinho mais, amassa um pouco menos, sabe?
E o linho, se você fizer aquela minha misturinha, eu tenho aqui, poxa vida, deu certo. Eu sempre dou uma diquinha de um desamassador de roupa, né, para quando vai em mala de viagem, etc. Porque somos um país tropical, né, e as pessoas falam, eu não vou levar linho na mala, porque linho amassa, como eu vou fazer e tal. Então, é uma misturinha muito simples, né, é água e álcool. Então, aí só vou deixar aqui a proporção. Então, se for o álcool 70, você põe 50% de álcool e 50% de água. Essa é a proporção. Se for o álcool 46, a gente põe 80% de álcool e 20% de água. Só para equilibrar a proporção de água. Estou com uma camisa de linho aqui, certo? Então, para quem só está ouvindo, eu estou amassando a minha camisa aqui na altura do ombro com gosto. As meninas estão vendo. Sim. E ela ficou bem amassadona, tá? Verdade, bastante. Eu vou pulverizar agora. Eu sempre busco, vou mostrar aqui na câmera, um pulverizador, spray. não um borrifador, Sim. para não ter gotas muito Grossas, grandes né? de água. Eu vou pulverizar, estou pulverizando. Vocês devem ter escutado aí o barulhinho. E aí eu E vou o álcool é passar a muito mão. rápido, né, para secar. Sim. Quem sabe faz ao vivo. É verdade. E olha E aí? A mágica foi feita. A mágica tá feita. Sensacional. Eu já... É sobre o simples, né? Do outro lado. Sim, você sabe Isso não que... tinha combinado isso. Não tinha mesmo. Eu ouvi você falando isso desses produtinhos, e até porque, até a questão de você estender a roupa, né, Andréa? Você consegue diminuir a quantidade gigante de passar, porque passar dá um trabalho danado, né? Sim. E A forma de lavar, a a forma forma de passar, de estender, ajuda. O linho, que nem a gente estava comentando antes, eu acho assim que pra mim, quando eu falo que ele pinica, é porque, primeiro, que eu sou agitada demais. Segundo, se você tiver que ficar muito tempo sentada, né? Mas se eu pudesse, como eu disse, gente, eu acho lindíssimo o linho. Não sei por que tem essa coisa, assim, do glamour. Cara de rica. Eu acho que é cara de rica, assim, sei lá. Uma coisa mais... porque, na verdade, a mulher saiu de uma certa elegância para uma certa praticidade. Não vou dizer deselegância. Porque tem as duas coisas, né? Eu acho que conforto, né, Lara? Eu sou muito a pessoa do conforto, sabe? Eu acho que a gente tem que estar confortável, né? Para ser elegante. Acho que começa daí, né? A elegância vem de você estar bem consigo mesma, e eu acho que o conforto entra aí também, né? Então, se você não se sente confortável com uma roupa de linho porque você se sente amassada, tudo bem. Né? Eu acho que a gente tem que ter muito disso, né? Assim, entender o nosso lugar de conforto. E, Andréia, como é que você foi parar nessa questão de especialista em tecidos, se eu posso te chamar dessa forma? Como é que surgiu para você? Porque, pelo que você falou, você foi bem jovem trabalhar com tecido. Meu primeiro emprego foi numa loja de tecido, eu tinha 16 anos, tá? E foi o meu primeiro emprego, meu primeiro contato ali, né? Eu fazia parte da parte administrativa, mas aquele mundo de tecido, assim, sempre me entusiasmou muito. Eu fiz corte e costura, gente, interior, né? Vocês sabem. Me arrependo até o último fio de cabelo de não ter feito. Corte e costura, eu fiz. Hoje eu não costuro mais nada, não. Tô aqui com a máquina da minha avó, pretendo retomar, mas tudo a seu tempo. Bom, depois, na minha família, eu me formei em nutrição, tá? Só que na minha família, a gente sempre teve hobbies, né? Cada um sempre teve habilidades, assim, né? Manuais. Então, o meu avô era alfaiate, minha avó fazia um bordado, aquele bordado rechinier, Sim. né?
O meu outro avô fazia móveis e depois passou a fazer objetos em madeira, e a minha outra avó costureira. Então a gente sempre teve. Minha mãe fazia muito artesanato, a gente sempre teve essa coisa da, da, da atividade manual, a gente sempre deu muito valor, né? Inclusive presenteando as pessoas com coisas que a gente faz. Né? Até hoje a gente tem esse costume, assim, eu tenho esse costume de dar presentes que eu fiz. E aí eu pintava seda à mão, eu tinha como hobby a pintura em seda à mão. E eu trabalhava em restaurante industrial como nutricionista, em restaurante, não essa nutricionista de hoje, porque isso faz tempo, né? Não a de hoje que faz as dietas balanceadas, tarará. Eu cuidava de restaurante industrial de produção. Então, assim, eu supervisionava já na época 10.000 refeições por dia. Eram uns 10 restaurantes industriais, fábricas grandes, com mais de 1.000 refeições por dia cada um. E chegou uma hora que eu falava, ai, gente, eu não quero mais ficar na cozinha, né? Eu queria fazer uma coisa nova e tal. E aí, num período de férias, um amigo meu que pintava tecido à mão, né, junto com uma decoradora, ele fazia para decoração. Ele falou: ai, a gente não podia fazer isso e vender para as lojas, assim, do Bom Retiro? Eu falei: olha, sabe o que eu acho que dá, né? Inocente a pessoa. Eu chamei uma amiga minha que era representante de tecido, eu falei: me dá umas dicas. Ela falou: prepara um mostruário, olha, eu vou te mostrar meu mostruário. E ela me mostrou como eram os tecidos, eram pedaços de tecidos com uma bandeira em cima. Você faz um mostruário e leva nas lojas. Eu falei: pois não. Fizemos um mostruário e eu fui, e a gente começou a vender e ter pedido, porque era uma coisa nova, né? Isso em 1997, 96, 97. Há 27 né? anos atrás. Hã? Há 27 anos atrás. 27 anos atrás. E aí, e as confecções ali do Bom Retiro começaram a gostar e tal, parará, e aquilo começou a tomar uma proporção muito grande, né? A gente tem que pintar uma metragem grande, e a gente tinha um custo de matéria-prima, de tinta muito alto, né? E eu falava assim para o Carlos, a gente usava vários materiais. Então, assim, a tinta que eu usava na seda não funcionava no tecido sintético de poliéster, tá? E a do poliéster ficava horrível na seda, ficava dura. Eu falava: mas por que isso, né? Por que tem essa parte já, né? E aí tinha uma tinta que a gente usava, que é conhecida como guta, que é como se fosse a tinta que pinta tecido. A gente usava uma aquarela, é como se fosse uma tinta mais grossa, que a gente fazia uma bolinha, colocava a aquarela lá dentro, a bolinha ficava. E eu virava pro Carlos, eu falava: Carlos, isso é cola de sapateiro? Ele falava: imagina. Eu falei: é cola de sapateiro. Imagina que a pessoa vai vender cola de sapateiro. Aí eu virei pro meu avô e falei: vô, você tem cola de sapateiro? Aí ele falou: tem. Peguei uma bisnaga bem bonita. Falei: põe aqui pra mim, vô. Ele pôs. Dei a bisnaga na mão do Carlos, eu falei: testa, é fornecedor novo. Ele testou, ele falou: nossa, essa guta é ótima. Melhor que a outra. Cola de sapato. Melhor que a outra, exatamente. Ele falou: eu não acredito. Eu falei: é melhor que a outra. Eu falei: então, eu já descobri metade do nosso problema aqui. Aí eu falei: se eu descobrir a guta, eu vou descobrir a tinta. Sim. Só que, gente, 96, 97, não tinha internet, né? A gente ouvia aquela ligaçãozinha do modem ainda, né? Né? Nossa. Não Bem tinha assim. Google. Era livro, né? E os meus conhecimentos aí, Pesquisa, né? né? Testar mesmo, era no teste, tinha que testar, né, para poder chegar num resultado. Mas aí eu fui consultar livros técnicos, fui em tinturaria, e consegui fazer as duas tintas. Mas eu tive que aprender a diferença da fibra natural para fibra artificial, para fibra sintética, dos corantes que se usavam. Então daí eu já comecei a estudar. Aí pintamos muito, pintei para Daslu, pintei para o Bom Retiro inteiro, pintei para Guaraná Brasil. Gente, olha... E aí também tive uma empresa, o Carlos ficou pintando só para uma tecelagem, eu montei a minha empresa com as minhas ajudantes, treinei as meninas, né, todas periféricas, negras, então treinando todo mundo ali para
para capacitar as meninas, né, para elas tocarem a produção. Só que chegou uma hora que eu fiquei cansada de fazer tudo sozinha. E aí eu falei, gente, eu não dou mais conta, né? E eu era amiga dos concorrentes. Então, tem que ser, né, gente? Tem que ser. É sobre né? isso. Tem uma rivalidade, né? Uma coisa assim, mas não, a gente era super, trocava ideia, olha, tô fazendo essa tinta, toma aqui, tá, sabe? Porque, né, gente? Eu acho que é infantil demais, né? Então eu falo, são concorrentes, não são rivais, né? A gente tem que sempre ter isso na cabeça. Sim. Até para E aí eu falei pra ele, não, até para conhecer o produto do outro, né, André? Ana, eu tô te chamando de Andréia há um tempão. Gente, eu tô chamando ela de Andréia. Ela é super educada. Ela não disse pra mim que não era Andréia. Eu tô de costa pro nome e tô há séculos chamando ela de Andréia. Pessoa educada é assim, né? Então me desculpa que a louca aqui é assim também, normal, tá, gente? Então é Ana. Tranquilo, acontece. Eu também faço dessas direto, fique tranquila. Em momento algum não quis te deixar embaraçada, tudo bem. E eu tava falando o que mesmo? Ai, perdi. Sobre os concorrentes, sobre o fato de que a gente só ganha. Cansada de tocar tudo sozinha, eu queria ficar só representando. Vocês não querem? Me querem de representante? Porque eu também tenho uma carteira de clientes legal e tal, e eles tinham a mesma dificuldade que eu, né? Então, quando a gente também partilha da dificuldade que a gente tem com o outro, a gente também se ajuda, né? Então, eu passei as minhas meninas para eles, passei os meus clientes e fiquei representando. E nessa, os clientes começam, mas você tem seda? Então, peraí que eu sei quem tem. Fulano, você não quer me representar na seda? E aí eu comecei a trabalhar como representante têxtil. Mas num mercado sempre de médio luxo, né? Então, e esse mercado é muito exigente, onde a gente tem que explicar muito bem, né? E justificar o preço, essas coisas todas. Então, eu fui estudar tecnologia têxtil, eu estudei cool hunting, eu estudei estamparia, eu sempre fui estudando, né? Tudo que era ligado ali ao universo têxtil, e cada fornecedor que eu tinha novo, então, renda francesa. Então, eu queria saber como aquela renda era feita, o porquê, como era o maquinário, para eu poder justificar a diferença de preço da renda chinesa, né? O processo produtivo como um todo, no caso, você passou a conhecer de cada um dos produtos. Sim, então cada fornecedor que eu tinha, o de seda eu conheci, o de tecido plano de algodão eu conheci, tudo eu ia atrás, o de tricô que eu tô até hoje, eu conheço todo o maquinário, sei de tudo, para eu poder saber de todas as possibilidades. E eu sempre seguia, né, um pessoal de moda, de consultoria de imagem, quando começou ali 2016, 2017, 2015, 16, 17, começou esse boom de consultoria de imagem, análise de cores. Eu falei, nossa, que coisa legal, né? É uma coisa boa de estudar, tá dentro da moda, né? Uma coisa diferente, nova. E eu falei, eu vou fazer os cursos, né? Comecei fazendo de coloração pessoal, fiz plus size, fiz consultoria de imagem, e toda vez que eu ia me apresentar, as meninas vêm de carreiras diversas, não são estilistas que são consultoras de imagem, não é o pessoal de moda, né? Então a gente tem psicóloga, tem advogado, tem engenheira, agrônoma, né, que a gente entrevistou. tem assim, todas as profissões que fazem, dentista, médica, que faz essa transição de carreira da consultoria de imagem, porque são mulheres que gostam de moda também, né, e que querem trabalhar com essa questão da imagem pessoal. E toda vez que eu ia me apresentar, eu falava, eu trabalho com tecido, ensina pra gente porque a gente não sabe nada. Não, mas e isso, mas e aquilo? E aí eu falei, poxa, né? Só que tecnologia têxtil é muito chato se você for pegar ela ali para ficar lendo, sabe? O negócio. Tá passando uma ambulância aqui do lado. Desculpem. Não tá captando, tá um negócio. tranquilo. Oi? Não está captando o som, tá tranquilo.
Que bom. Então, a tecnologia é um negócio muito, muito maçante, assim. E eu falei, gente, tem que ser uma coisa para o dia a dia, tem que ser uma coisa que a pessoa entenda, né? E consiga trazer para o dia a dia de uma forma prática, né? E aí eu criei, então, esse curso, que é a oficina de tecidos, né? É uma oficina porque a gente pega, põe a mão na massa e entende como tudo funciona. Então, desde quando eu falo de algodão, eu vou falar que o Brasil é o primeiro exportador, eu vou falar da nossa produção, do algodão responsável, do BCI, eu vou falar da Natural Cotton Colors, eu vou falar do algodão orgânico, eu vou falar do algodão Pima, eu vou falar. Então, assim, eu trago tudo que é de algodão. Eu passo quase 2 horas falando só de algodão e depois falar das características da fibra. Então a gente junta tudo e trazer de uma maneira assim mais prática mesmo, né? Para a gente trazer esse conhecimento de volta, resgatar esse conhecimento que as nossas mães e avós tinham. Isso é muito interessante, Ana, porque assim, nós vemos, principalmente as pessoas de cidade grande, que muitas vezes torcem o nariz para o setor agrícola brasileiro, né, para o agro brasileiro num todo. E quando se entende isso, né, ai, tudo bem, mas você não tem roupa que você não precise doar, quer dizer, a não ser que seja 100% sintético, mas aí entra no desacordo com o que a pessoa que torce o nariz pro agro, que vai querer o sintético e não o natural. Então, esses cursos, essas explicações atingem um nicho que muitas vezes o agro não está conseguindo chegar nele, né? Porque são pessoas que não conhecem e vão entender que o nosso produto é muito bem feito, que a produção de algodão no Brasil é muito caprichada, porque o que a gente já passou, né, com questões de pragas, né, que foi bicudo muito tempo atrás, e hoje, pela questão dos biológicos e tudo mais, não está se tendo tanto nisso, que tanto a gente não ouve falar, nem nós que estamos dentro desse nicho, a gente ouve falar na situação de quem está produzindo algodão. E você fala isso, eu acho interessante que a moda, ela vai até marcando épocas, décadas, séculos, e ela tá ali presente em todas as mudanças, em todas as revoluções que aconteceram, né? Nossa, Lara, você tocou num ponto assim que eu tô aprendendo a gostar mais. Eu nunca gostei de história na escola. Hoje eu tô amando, né? Porque tá muito ligado, o texto tá muito ligado muito. com a Revolução Industrial. Quer ver? Com a nossa liberdade enquanto mulheres. Para eu continuar sendo educada, termine seu raciocínio, porque senão... Não interrompeu não, assim, mas é que eu ia dar alguns exemplos, né? A calça jeans virou esse boom que era, mas ela foi uma calça feita para operários, para eles terem mais segurança na questão de solda, na questão de trabalhador, para poder aguentar o tranco deles na década de 30, 29, 30, por ali. Os mineradores. Os mineradores também, aqueles macacões. A Coco Chanel que veio e falou pra mulherada assim, vocês vão ficar lindas de calça. Revolucionou muito pra nós a vestimenta, porque dá-lhe espartilho, dá-lhe sutiã, dá-lhe 3, 4, 5, meia calça. Então, assim, pra quem mora na Europa, tudo bem, né? Mas um calor de 40 graus em Teresina, Cuiabá, muitas vezes aqui pra nós. Então, essa questão, eu acho muito legal isso, sabe, Ana? Essa questão quando você tanto fala no tecido, quanto você fala na moda em si, né? O que um único batom vermelho fez para muitas mulheres. Então, eu gosto muito de ver documentários, né? Do The History tem muito documentário a respeito disso, é muito interessante. É muito legal. A moda, o texto, tá muito ligado. A gente tem, por exemplo, a criação dos tecidos sintéticos ali junto da Segunda Guerra Mundial, né? Então, poliamida foi lançada para fazer os paraquedas, né? Depois é que ela veio, e aí então a gente tem a meia de nylon, né? Que antes eram as meias de seda e foram substituídas pelas meias de nylon, né? A gente vê, por exemplo, falei da Revolução Industrial, mas a Toyota, que faz carro hoje,
né? Ela começou e ela faz até hoje teares mecânicos. Então, esse japonês, ele quis fazer um tear mecânico para a mãe dele, mais rápido e que não quebrasse o fio. Então, ele desenvolveu o tear Toyota. Fazem teares até hoje, e a partir do tear, ele fundou a Toyota Motors, e hoje é uma potência automobilística, né? Então, revolução industrial também está super ligada, revolução feminista, eu acho que está sempre muito ligado, né? E a gente precisa realmente olhar para a moda não como uma futilidade, né? Mas hoje no Brasil é a segunda economia, né, que movimenta. Eu tive meu primeiro emprego na moda, numa loja de tecidos, né? É a maior geradora de primeiros empregos, né? Geralmente vai trabalhar numa loja para começar ali, que você não precisa de tanta experiência, então o começo é uma loja. E o agro está sempre muito junto, né? Não que a fibra sintética seja ruim, eu acho que ela tem a aplicação dela. Com certeza. Né? Eu acho que tudo no seu lugar. Exato. Né? É isso que a gente tem que aprender a olhar. Então, qual é a função desta peça? Que é o que eu tento ensinar, né? Então, você vai usar uma blusinha para o verão, né? Procure as fibras naturais, porque por mais transparente que ela seja, né? Porque as pessoas associam muito a transparência ao frescor. Nas fibras naturais isso funciona, mas nas sintéticas não, ela pode ser transparente e te fazer suar, que nem tampa de chaleira, né? Exato. E Andréia, quando você conta assim, Ana, meu Deus. Eu vou fazer uma plaquinha. Vou fazer uma plaquinha. Põe. Ela vai botar a plaquinha na frente. Bem na minha frente aqui. Lara, olha, o nome é esse. Ana, quando você deu até o exemplo da meia calça, né, que era feita de seda e depois passou a ser feita de lycra, não? Foi... De nylon. De nylon. Poliamida. Então, assim, até nesse sentido, a moda foi inclusiva, né? Porque não era todas as mulheres que poderiam, mas desejavam usar uma meia calça. Porque a meia calça também era uma questão de charme, de sensualidade, principalmente aquela... Restaurava a meia calça, não sei se vocês lembram disso. A meia calça, quando puxava o fio, você tinha um jeito de refazer todo aquele caminho ali, consertar. E aí você tinha aquele desejo, né? Aquela meia calça com fio que pega de fora a fora, atrás da perna, né? Que é uma meia calça que até hoje chama muita atenção. Vai entender porque é só uma costura ali, mas ela dá um charme todo especial. Então, nesse sentido, essa descoberta dos sintéticos para o tecido, claro que popularizou mais, deu mais condições para, como no início da tua fala, as pessoas pudessem adquirir mais peças de roupa, poder andar de uma forma como ela queira. Então, eu concordo plenamente contigo que foi muito bom, barateia muito, mas entra também naquela questão que você também trouxe antes, né? O descarte dessas roupas, o que é feito com esse restante de tecido, tudo isso é uma preocupação muito grande. Os naturais a gente sabe que são biodegradáveis e os outros não. Mas a gente sempre leva para o lado da facilidade para que todo mundo possa obter uma qualidade de vida, vamos assim dizer, né? Porque muitas vezes você até para conseguir um emprego, a tua vestimenta chama de imediato, a primeira impressão vem na tua vestimenta. Não adianta, gente. São muitas camadas, né? São muitas camadas que a gente tem que desbravar aí, né? Então, quando você fala do descarte, do resíduo, a gente olha muito isso para a sustentabilidade, né? Mas eu acho que também tem uma coisa desse consumo desenfreado, onde as redes te estimulam a ter o novo todo dia. Exato. Né? Num preço muito acessível. Então a camiseta custa R$20,
Poxa, tá na promoção, se eu comprar 5, vai sair não sei quanto. E aí, então, você compra porque tá barato. Sim. Você vai usar? Nem sempre. Exato. Né? Faz parte, você não pensa para comprar. Quando a gente vai comprar um bem mais caro, né? Então, quando eu vou comprar um carro, quando eu vou comprar uma coisa um pouquinho mais cara, um computador, né? Um celular, a gente vai falar, bom, o que eu preciso? Né? Quanto custa? Vai caber no meu orçamento? Isso me atende? Isso não me atende? Ah, eu queria o último modelo, mas eu não vou usar todas as funções. A gente não pensa, né, para fazer essa compra, assim, né? Ou deveria, pelo menos, né? Pensar. Quando a gente vê uma coisa muito barata, tá barato, eu vou comprar. Mas o barato, quando você vai ver, você tá com o guarda-roupa lotado de coisas baratas que não funcionam, né, no seu dia a dia. Não funcionam, e a compra por impulso, como você é consultora de moda, você compra e depois quando você chega em casa e tá com a tua adrenalina mais baixa, você coloca no espelho, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Meu Deus, o que eu fiz da minha vida, a gente tem que levar em conta que os espelhos das lojas não são iguais ao espelho de casa. Exatamente. Eles têm jogo de luz, eles têm um monte de... Tem espelho que me deixa magra demais, gente. Olha, falando, não sou eu? Né? Sim, existe isso, existe. A gente sabe que existe. Então, tem esse lado de não pensar para consumir, né? Agora, quando a gente fala de acessibilizar, né, hoje a gente também tem visto o mercado de segunda mão com uma força muito grande. Exato. Né, e que é muito legal, e que, por exemplo, todas as minhas roupas de seda, com exceção de 3 que eu mandei fazer, camisetas, eu comprei o tecido e mandei fazer, mas todas as minhas roupas são de brechó, né? Só que existe uma resistência de uma classe C e D de usar roupas de brechó, porque a vida inteira eles ganharam roupa de outras pessoas, eles não puderam escolher, né? A gente sabe muito disso, né? Quando eu brinquei uma vez com uma amiga minha sobre o descarte correto das peças, porque eu ensino isso no meu curso também, né? O que tá bom, o que não tá, de quando a gente vai doar alguma coisa para o outro, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar para essa pessoa se faz sentido para ela. Né? Porque muitas pessoas fazem o seguinte, eu junto uma sacola e chama a sua ajudante e fala, olha, eu tô doando isso aqui, leva para você. Você não sabe se serve, se ela gosta, se faz sentido para a vida dela, né? E você vai dar um vestido de festa, sabe? Tudo bem que ela pode ter uma festa para ir, mas não necessariamente é o que ela precisa agora, né? Então começa daí, da imposição, da gente não perguntar se a pessoa quer. É verdade. Ana, a gente, só aqui por uma questão de tempo, a gente vai fazer um intervalo rápido aqui. E aí eu vou lembrar os nossos, né, ouvintes, os espectadores que acompanham a gente aqui no Chama na Botina para continuar aqui com a gente. Nós vamos pro intervalo e a gente volta já. Eu só vou fazer esse break, eu esqueci de te avisar isso, Ana, porque a gente tem que fazer um intervalo tanto na rádio quanto pro Instagram para poder cortar a entrevista. Porque no Instagram só pega no máximo 1 hora. Como a gente fica 1h20, 1h30, aí a gente, quando dá os 45, a gente corta e a gente acabou esquecendo só de alinhar com ela e acabei só pra gente chamar. Mas a gente já continua normal aqui, tá? Tranquilo, se vocês quiserem parar mesmo. Não. É só pra eu te situar que assim, a gente já continua, então eu já vou chamar de volta. É só pra eu poder te situar. Agora, se você precisar... Aí a gente faz uma paradinha. Não preciso não, porque se deixarem eu fico falando. Não, tranquilo. Então é isso. Gente, olha, continuando aqui a nossa entrevista aqui com a Ana sobre os tecidos, né, aqui no nosso programa Chama na Botina. A Ana que estava falando sobre a questão de tecidos de brechós, sobre essa questão de o quanto é importante, né, e aí a Ana falou uma coisa que eu acho que toca muito no nosso coração. Principalmente a gente está no fim de ano, né? Acho que tudo isso acaba, de certo modo,
corroborando, porque a gente tem essa coisa de doar, né? E a Ana, quando falou sobre essa questão de selecionar o tecido, de selecionar a peça, né, de se faz sentido para aquela pessoa, ou de disponibilizar para questões de brechó. A gente tem inclusive grupos de desapego aqui em Balsas, né, onde as várias mulheres participam, que é uma forma inclusive de dar continuidade, dar vida, às vezes, né, uma vida nova para uma peça, circular, né? E é uma economia circular, que é maravilhoso também. E isso me chama a atenção quando você falou também sobre a questão do valor das peças, sobre essas questões promocionais e tudo mais. Qual é o sentido em relação a essa questão das peças? Ou seja, é o tipo de material que realmente vai fazer com que a gente tenha peças mais baratas ou mais caras? Porque às vezes a gente fica meio perdido nesse mercado também, né? Quando a Lara falou antes sobre, por exemplo, usar linho, né? Eu me sinto bem, eu acho que fica uma peça mais, dá um ar, né, mais chique para a pessoa e tudo mais. E às vezes a pessoa pensa assim, será que eu compro isso? É um investimento realmente? Então, às vezes, tem a ver também com a questão da pessoa se perceber como faz parte do meu estilo, ou será que eu conseguiria escolher adequadamente uma peça? Tudo isso eu acho que é muita informação no final para quando a gente fala dessa diversidade de tecidos também e de possibilidades dentro de uma escolha. Tá, então vamos por partes, assim. Primeiro, quando a gente fala de valor de uma roupa, de uma peça de roupa, são muitos fatores, tá? E nem sempre o tecido é o mais caro, né? Então, lógico, as fibras naturais sempre vão ter um valor mais caro do que as fibras sintéticas, né? Então, principalmente, por exemplo, seda, né? Um casulinho desse daqui me dá 2.000 metros de fio, que não faz nada. 2.000 metros de fio não faz nada. Verdade. Né? A gente fala, nossa, 2 quilômetros, mas é tão fino que não faz nada. Então, a gente precisa de muitos casulos, ou mesmo da lã, né? Ou mesmo do linho. Então, o linho de fibra longa, como a Lara colocou, né? A gente não tem linho no Brasil, precisa de clima subtropical, a gente precisa importar essa fibra, etc. Então, existem as fibras que são, sim, mais caras, tá? E aí existe uma composição de preço. Então, por exemplo, a loja ela vai colocar o que ela gasta da quantidade de tecido, dos aviamentos que ela vai usar. De repente, dependendo do que ela vai usar de aviamento, de zíper, de botão, essas coisas todas, fica mais caro do que o tecido, né? A quantidade de tecido, o modelo, o tipo de acabamento que é feito, o tipo de costura, o encaixe das estampas, tudo isso, né? E o markup dela mesmo, né? O custo operacional que ela tem. Né? Então, tudo isso influencia no preço da roupa. Então, isso faz o preço da roupa ser mais cara ou mais barata, né? E aí também, por exemplo, como a gente falou, do linho, eu tenho linho premium com a fibra super longa e eu tenho o linho que é feito com o que a gente chama de estopa, que é com a fibra mais curta. Então, a gente também vai ter um tecido de linho mais barato ou não. Quanto a caber no estilo, eu acho que vai muito de autoconhecimento, né? Hoje está uma febre aí de blazer, né? Todo mundo põe blazer para... Imagina vocês de blazer. Eu não me imagino. Não dá, gente. Muito quente. Não, sabe? Outro dia fizeram uma proposta para uma confeiteira para ela transmitir à autoridade que ela tinha que estar de blazer. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, existem outras formas, né? Então tem essa coisa do querer ser elegante, do querer, todo mundo hoje quer ser elegante, ter autoridade, todo mundo divide o cabelinho no meio, faz o coquinho baixo, né? E as pessoas não olham para a sua essência, o que é realmente importante para si mesmo. Uniformizou. Né? Então, uniformizou, perdeu, né, aquela coisa da autenticidade, né? Então, acho que a gente tem que começar a olhar
primeiro, pro meu corpo e aceitar o meu corpo, né? Então, assim, estar bem de saúde, eu acho que é a primeira coisa, né? E não julgar o corpo da coleguinha, né? Essa acho que é a primeira coisa, né? Que a gente tem essa um impulso quase, né? De falar, nossa, gorda, nossa, magra, nossa, né? A gente tem isso. Muito alto, Assim, isso baixo. A primeira coisa é respeitar, se conhecer, entender o que te veste bem, o que você gosta e o que te dá conforto e o que faz sentido para a tua vida, né? Então, não adianta o blazer estar em alta e aí vocês estão aí morrendo de calor com blazer que vai ficar deselegante, né? Não faz Não vai sentido. ficar bonito, né? Vai ficar fora da curva, porque falar, cara, estão no calor de 37 graus, o que essas mulheres estão fazendo de blazer? Se a gente ainda tivesse num tribunal... Com ar-condicionado ali? No 15. Mas Sim, exatamente. Mas não, né? E existem outras formas da gente trazer isso, né? Essas questões de estética, de estilo, de personalidade, com outras fibras, com outros tipos de roupa, sabe? Sim. Você vai gastar um dinheiro num blazer que você vai ficar cozinhando, não vai usar, ele vai falar, eu não tenho nenhum blazer no meu armário. Eu tenho porque é uma questão de uniforme. Hã? Eu tenho um único porque é uma questão de uniforme. Ah, tá. Eu não tenho nenhum, porque para mim não faz sentido. Para mim, a pessoa, eu não preciso de um blazer para passar autoridade. Né? Eu já tenho aqui meus cabelos brancos. Mas graças a Deus, de tanto que a gente brigou, justamente as mulheres do Nordeste, Mato Grosso, por esse uniforme que sempre foi blazer para todo mundo, Brasil inteiro. Aí, na mudança de estatuto, colocaram o vestido tubo. Falei, aleluia. Mas aí o blazer continua no guarda-roupa, né? Por isso que eu tenho uma ainda. Perfeito, tudo bem. Mas, por exemplo, Lara, podia ser um colete funcional. Sim. Concorda comigo? Concordo. E tá lindo também, né? Super. Um colete com um bolso funcional, porque vocês precisam disso. É isso que a gente tem que começar a alinhar, sabe? O que vocês precisam, né? Vocês precisam de uma calça com tecido mais resistente, certo? Que não seja branca, né? Vamos falar assim? Porque para quem veio de Terra Roxa, Ribeirão Preto, né? Pois é, aqui a gente... eu, por exemplo, assim, eu tenho pouquíssimas roupas brancas porque eu sou uma pessoa que não é muito comportada, então eu me sujo muito. Então, eu tenho pouca peça branca. E quando você falou, assim, da questão de descobrir o estilo, a coloração, né, a colorometria, não sei se eu tô falando o nome certo. Tá falando certo. Aí eu ainda brinco aqui com as meninas, eu vou fazer... Ela vai dizer que eu não posso usar uma estampa? O que eu vou fazer com esses vestidos todos que eu tenho aqui? Não vou, não. Lógico que pode. Lógico que pode. Se alguém te falar isso, Lara, você demite. Então, por quê? Você pode tudo. Eu não poderia usar preto, eu uso preto direto. Imagina, que é isso. É só para você saber o que te favorece ou não. Sim, te ilumina ou não. E às vezes é o momento, né, também. Às vezes a composição faz toda a diferença, né? Eu falo que é igual eu com marrom. Eu com marrom, eu desapareço. Fala por causa da tua tonalidade de pele. Minha cor de pele. E eu não me sinto bem, eu me sinto extremamente apagada, eu fico sem graça. Apaga mesmo. Aí não cabe o marrom. Pois é, e aí eu já cheguei a comprar a peça, igual a Lara falou até antes. Eu cheguei em casa e eu falei, por que eu fiz? Por que eu comprei isso aqui? Impulso. E aí eu cheguei pra minha cunhada e falei assim, serve pra você? Te interessa? Aí ela olhou assim, não, eu gosto. Eu falei assim, veste aí pra eu ver. Aí ela vestiu, eu falei, gostei em você, achei que ficou legal. Então, é sua, porque é mais ou menos assim que funciona, né? Porque eu hoje em dia, principalmente, já falo, não gostei, nem entra no guarda-roupa, porque não adianta, vai ficar lá e podia estar servindo para outra pessoa, né? Então, acho que também é um pouquinho... dinheiro parado, né? Dinheiro parado. Dinheiro, energia. Energia, principalmente. Mas eu vejo muito essa questão, Ana, de cada personalidade, né?
cada mulher, ela tem uma personalidade. Existem mulheres que são mais alegres, elas são mais, eu vou dizer assim, mais coloridas. Existem aquelas mulheres que são que elas não querem chamar tanta atenção, chamar atenção no sentido de que são mais tímidas, são mais tranquilas, e aí você vê esse brincadeira. Eu falo por mim e pela Ediana, que muitas vezes a gente está no mesmo lugar, aí eu chego com 10 mil flor na roupa, né, toda estampadona, a Ediana tá lá. Não, dá pra ver aqui, né? A Ediana tá de azul marinho, Ediana? Azul marinho. E você de amarelo. Uau! Né? Então, mas aí como você falou, é respeitar esse jeito, né, da mulher, de cada uma ser. E essa questão de colocar uniforme em todas as mulheres hoje, para mim tá tirando muito essa essência, a minha essência, como eu sou, do jeito que eu sou, porque eu não posso ser como eu sou, porque eu tenho que entrar nesse uniforme. E esse uniforme não dá pra você entrar. Muitas vezes, se você vê no Instagram, parece que as meninas todas foram feitas no mesmo útero, todo mundo igual. Não é? Não é? Também acho. Concordo super com você. Acho que a gente tem que respeitar a nossa essência e se adequar dentro do que a gente gosta, né? Não preciso, é bonito no outro, e em mim, não faz sentido. Então, por que eu tenho que usar para seguir essa tendência, né? Não, a gente tem e eu acho que a gente tem essa maturidade, né? De falar, olha, eu sou assim, né? Eu gosto disso. Então, acho que cada uma na sua exuberância, cada uma na sua essência, e nisso a gente vai levando. Por isso que antes eu puxei a questão de como a Coco Chanel revolucionou para nós mulheres essa moda, porque ela mostrou que a gente podia ser do jeito que fosse, né? Meu cabelo é curto, que foi uma revolução também, eu posso usar calça. Até quando a Ediana, que é advogada, não sei se você se lembra que era proibido mulher advogada usar calça nos tribunais. Eu acho que foi até a década de 80, não foi muito longe, não. Foi até a década de 80. E que é uma coisa super prática, né? Que você tá confortável e não precisa se preocupar na hora que vai cruzar as pernas, na hora que vai sentar, na hora que vai pegar um transporte. Então. E você tocou num ponto, né, muito importante. Eu tenho um livro da Thaís Farage, onde ela fala da mulher e do gênero, aonde a gente se utiliza do vestuário masculino para transmitir autoridade, né? O homem, ele vai na calça, no blazer, na gravata, e isso tudo tem uma simbologia. E a mulher, quando ela quer transmitir a autoridade, a primeira coisa que ela faz é pôr um blazer, é replicar. Verdade. E aí isso fica caricato, né? Então, eu acho que a gente tem muito disso ainda, o quanto as pessoas não respeitam a gente pelo que a gente conhece e né? Onde você precisa, às vezes, botar uma fantasia. Então, acho que... E existem formas de a gente comunicar autoridade que não necessariamente precise de um blazer. Né? Que a gente não precise se equiparar aí ao vestuário masculino, né? Então... são muitas camadas, gente, são muitas. E aí entra naquele ditado antigo, que com certeza, né, nós somos do mesmo ano, o hábito não faz o monge. Então, é bem essa função. Não é um blazer que vai te colocar autoridade. Se você chegar na frente dos seus colaboradores ou na frente de uma plateia que você vai dar uma palestra e colocar uma voz de menina, você fazer uma voz de menina, a tua postura corporal de curvar o ombro, a tua postura de falar muito... sabe, aquela coisinha bem frágil. Você pode estar vestida de armadura, com a roupa do Homem de Ferro, do Wolverine. Não combina, né? Não combina, entendeu? Não combina, desencaixa. É a caricatura, né?
Total. Fica a caricatura, desencaixa, né? Então, acho que é forçar a barra, lógico, no final das né? contas, Existem né? situações em que a gente tem que se adequar ao local, à formalidade, né? Acho que tem um monte de coisa que a gente... O dress code, né? Não, e merece atenção. Quando a gente fala disso, a gente não está dizendo que você vai fazer uma apresentação com a camiseta toda puída, com toda... Não, né? Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas a gente está querendo dizer o quê? Que a sua roupa vai estar de acordo com você, Verdade. né? Com a sua essência, né? Com o que você quer transmitir. Então, isso é... Ana, na parte lá nas oficinas, no teu curso, você fala inclusive sobre diferenças de plano e malha. O que é isso? Ai, que pergunta gostosa. É porque tem umas coisas que a gente fica mais curiosa porque não estão no nosso dia a dia, e aí fiquei muito curiosa, assim, apesar de lá tem vários lá conteúdos, assim, você pode dar uma noção pra gente? Posso sim. Lembra quando eu peguei aquele fiozinho de algodão, que eu já perdi ele por aqui, enfim. Então a gente tem sempre a fibra, vou pegar aqui o meu capulho de algodão de novo, o pedacinho que eu fiz de fio, que eu já perdi, mas estou com ele aqui. Então eu tenho a fibra, primeiro de tudo, certo? Vou fazer, dessa fibra eu vou fazer um fio, tá? E aí este fio... eu posso usar este fio para fazer tanto um tecido plano quanto um tecido de malha. Qual é a diferença de um para o outro, tá? O tecido plano eu vou fazer num tear horizontal, né? Então eu vou ter sempre um urdume e uma trama. Perdão, um urdume e uma trama. O urdume é sempre na vertical e a trama na horizontal. Então, esse tecido vai ser entrelaçado e este entrelaçamento me dá, então, um tecido plano. Então, quando a gente vai na loja, vai comprar o tecido, a gente vê a ourela do tecido na lateral, a gente compra o tecido por metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, né? Então, é esse tecido que a gente tem urdume e trama entrelaçados. Aqui, eu posso fazer vários tipos de entrelaçamento. Então, eu posso fazer a tela, que é o entrelaçamento básico do linho. Eu posso fazer a sarja, que é o do jeans, né, do denim, mas eu posso fazer essa sarja em qualquer tipo de peso, de tecido, em qualquer fibra. Eu posso fazer o cetim, que vai ter um lado brilhante, um lado opaco. E aí eu posso fazer o crepe, eu posso fazer vários tipos de tecido, sempre cruzando urdume e trama. Sempre fazendo esse entrelaçamento e fixando. Já a malha, ela vem de laçadas. E então, quando você pega a malha, e como é que eu descubro isso? Tem gente que fala, a malha estica e o tecido plano não estica. Mas se o tecido plano tiver um elastano, por exemplo, ele vai esticar. O elastano é uma fibra que aumenta ali mais de 10 vezes, né, o seu comprimento. Então, ela vai esticar. Então, o tecido pode ter elastano e ele vai esticar e ele é plano, e ele não é malha. A malha, ela tem a construção dela, em vez de eu ter um urdume e uma trama se entrelaçando, eu vou ter vários cabos, então vários fios, como se fosse um tricô. E aí eu vou dando essas laçadas, e essas laçadas, por serem redondinhas, elas vão ter mobilidade. É exatamente do tricô. Convido vocês a pegar a lupa do celular. Hoje eu fiz esse exercício no coletivo Transol, que é onde vai ser a próxima oficina. Eu peguei o celular com a lupa e olhei o tecido, mostrei para as pessoas os tecidos, o plano e a malha. Você consegue ver direitinho. Então, Diana, você olhando a sua camiseta polo, você vai ver essas correntinhas, e a Lara, olhando o vestido dela, com certeza vai ver uma tela. Dá para ver a olho nu. Dá para ver a olho nu. No caso da malha aqui, dá para ver direitinho. Eu também, ó, que ele tem. É interessante isso.
Eu tô de calça jeans, né? A calça jeans também dá para ver o plano. Dá para ver a construção em sarja toda na diagonal. Então, isso é o que isso é a diferença de tecido plano e tecido malha. E aí, né, cada uma dessas construções tem uma funcionalidade, sabe? Uhum. Então, a gente tem ali o que usar para como. Então, as malhas, por serem mais maleáveis, trazem mais conforto também, né? Elas deixam até essa questão do frescor, né, Ana? Porque ela passa mais ar, vamos dizer assim, pelo tecido. Dependendo da gramatura, né? Dependendo do peso do tecido, passa mais ou passa menos. Mas o vestido que você tá, por exemplo, pelo que eu estou vendo daqui, me parece um vestido super fresco, assim, de bastante. Ele é bem fluido. Vamos falar assim, usando esse termo bem. É bem pro verão. É interessante isso, porque quando eu li, aí eu fiquei me perguntando, eu falei assim, tudo bem que eu não entendo nada, eu tô querendo aprender alguma coisa, e vai ser a oportunidade que eu vou ter de perguntar pra Ana, porque assim, se eu fosse, claro que o público que vai pra oficina, né, já é o público que provavelmente tá muito mais no dia a dia disso e precisa entender disso até para poder vender e tudo mais. Se eu trouxer isso para o meu dia a dia, isso vai me favorecer no momento da escolha, por exemplo, dos tecidos, seja para compra de uma peça pronta como não? Tem alguma recomendação, vamos dizer assim? Eu vou te dar o meu exemplo, tá? Uhum. Hoje, eu trabalho muito home office, tá? Hoje eu tive que sair, mas eu trabalho muito home office, né? E eu tenho, o meu corpo é um corpo de brasileira, né? Então, cintura, quadril largo e coxa grossa, tá? O padrão, o meu corpo é padrão de brasileira. Calça jeans é uma coisa que me incomoda se eu ficar com uma calça jeans o dia inteiro, né? E aí, assim, eu estou em casa, mas eu quero estar mais arrumadinha, né? Eu não quero estar eu brinco, eu falo, não quero estar de moletonho, sabe? Sim. Então, o que eu busco? Eu busco calças feitas em malha, em tecido de malha, mas com uma modelagem bacana. Então, assim, pantalona de malha, sabe? Roupas que expressam a minha identidade e que trazem mais conforto. Então, nessa hora, a escolha do tipo de tecido, para mim, faz diferença. Né? Então, eu tenho, por exemplo, calças, eu tenho optado eu tenho procurado calças de malha mais diferentonas, que sejam que casem com o meu estilo, né, com o que eu gosto, porque eu também tenho essa questão de moda, de modelagem, né, gosto disso, e que façam sentido, então, para a minha vida. Deu para entender nesse exemplo? Sim, perfeito. Então, é aí que eu trago, né, essa questão. Então, eu vou olhar, quando eu vou comprar uma roupa para mim, uma calça para mim, eu olho e falo, bom, eu vou usar essa roupa em que estação? Porque também não tem fibra que serve para tudo, né, gente? Exato. Não tem tecido que serve para tudo. Se não, existe um tecido só na vida. Então, não tem. Eu falo, bom, vou usar esta calça no inverno. Ela precisa ser uma calça mais pesada, ela pode ter poliéster, sabe? Até porque eu vou lavar menos, solta menos microplástico, ela vai me manter mais aquecida, tem toda ali a coisa. Agora, vou usar para o verão, então o que eu vou escolher? Eu vou escolher uma malha mais leve, ou vou escolher uma viscose, ou algodão, ou modal, ou liocel. Então, eu vou escolher a fibra que eu quero, entendeu? O caimento, vai marcar minha celulite, se isso vai me incomodar ou não, né? Então, aí a gente vai fazendo as escolhas. Sensacional. Ana, eu tenho uma outra curiosidade. Quando a gente ouve falar sobre essa questão da produção dos tecidos em si, eu já ouvi algumas vezes falando sobre o quanto se consome de água para produzir os tecidos. Já ouvi alguma coisa sobre jeans, eu já ouvi alguma coisa sobre alguns tipos de peça, não vou lembrar agora, eu me lembro muito bem do jeans, que eu achei tão absurdo na época, eu não lembro a quantidade, mas assim, eu achei tão absurda a quantidade de água que iria para produzir uma peça, que eu falei, gente, mas será que é isso mesmo? Então, assim, como que é a questão do processo produtivo
E para fechar essa pergunta, eu tenho uma outra que é assim, teria dentro do que você trabalha, dentro do que você conhece, aqueles que você mais recomendaria, que é os que mais contribuem ou que menos agridem o meio ambiente? Tá. Quando você fala do jeans e do algodão, eu sei que aí todo mundo vem, e eu acho que aí vocês vão me ajudar mais do que nunca, né? Tem muito a ver com a produção de algodão e que eles contabilizam desde a água de irrigação até o consumo, até o final. Só que a gente sabe que o algodão brasileiro não usa irrigação, né? 10%, é isso, gente? É isso, meninas? Estamos fazendo uma troca aqui? Sim. 10% da nossa... É sequilho que chama o nosso sistema? Uhum. Ó, eu estudei, hein? É isso aí. Então, e eles se baseiam em números fora do Brasil, porque, por exemplo, o Peru precisa irrigar o cultivo de algodão. Perfeito. A gente não, né? Então, começa daí. Começa já essa conta já começa errada aí. Uhum. Depois do uso da água, a gente usa bastante água, sim, né, para fazer o tingimento, mas a legislação brasileira, se a tecelagem e a tinturaria estão de acordo com a lei, não é nada, como se diz, clandestino, né? Uhum. Você tem que fazer um tratamento rigoroso da água, tá? Então você usa a água e você tem que devolver ela para o meio ambiente igualzinha. Tratamento mesmo. Algumas tecelagens, inclusive, tratam água de bairros, de cidades, né? Então, existe isso também. Existe sim o consumo de água, mas eu acho que não é essa conta que a gente tem que fazer, sabe? Uhum. Acho que as pessoas pegam muito em coisas menores. Eu acho que primeiro, eu acho que a gente tem que priorizar o que a gente faz aqui no Brasil, tá? Porque é o que eu falo. Você vai comprar algodão orgânico? Compra da Paraíba, amiga. Ou da Justa Trama, ou de quem tá aqui. Porque você vai comprar algodão orgânico na Índia ou na China, você vai ter um certificado GOTS? Não. Vai. Mas e o chinesinho que plantou? Uhum. E o indiano? Comeu, não comeu, morreu, viveu? Né? E outra, toda a pegada para vir de transporte marítimo para cá, não que a gente não vai aportar mais nada na vida, mas assim, só dele vir de lá para cá, toda a compensação de carbono que o bicho ia ter, perde no caminho, gente. Já perdeu, né? Já não valeu nada. Mas é essa questão. É muita lenda urbana, né? Também porque esse é um dado realmente. Acho que a Ana trouxe um ponto que é muito importante, que assim, por isso até que eu trouxe essa questão, porque tem muita coisa que se tornou lenda urbana, porque assim, em algum momento alguém fez essa conta e essa informação ela não foi estratificada para dizer a origem. Então, ela não está exatamente errada, mas ela não faz sentido para nós, né? É igual um recorte. E eles não sabem se esses números são de agências oficiais ou se alguém que, né, tipo, fontes da minha cabeça, essa frase. que fez essa pesquisa. Porque essa pesquisa pode ter sido feita, como você disse, na Índia, que produz muito jeans, e na China, e aí eles jogaram isso para nós. É como a Samantha que veio falar com a gente a respeito de abertura de área, e ela falando que essa ONG que o governo usa para pautar as informações, uma lavoura de eucalipto aqui perto de Imperatriz, a Ceilândia, que fornece a Suzano fibras, que é uma fazenda de eucalipto, é uma plantação, é uma lavoura. E quando se tira aquele eucalipto, para eles conta como desmatamento. Quer dizer, é totalmente errado a informação, sabe? Então é complicado isso. E é difícil você reverter essas coisas quando tem aquelas pseudo-sumidades que dizem isso com um tom de voz bem assertivo e fixa, né? Que não gagueja, e a pessoa
acredita seriamente. É que nem dizer que para produzir 1 quilo de carne gasta 15, 20 litros de água, né? Não sei, eu sabia que era esponja, mas enfim. Também. Não é, gente? Eu acho que tem umas contas, assim, tudo bem, eu não sei fazer essa conta aí, não. Mas eu acho que a gente tem que olhar o todo ali, né? Tem muita coisa para melhorar ainda, tem alguns químicos que a gente usa que a gente precisa parar de usar, que eu acho que como no agro também, eu sempre falo, né? Tem alguns tipos de veneno que a gente não deveria usar mais, mas a gente tem sempre que estar estudando e se atualizando o tempo todo, e parar com essa coisa da lenda, né? Porque acho que é bem isso mesmo, a gente não tá muita lenda, né? Mas se gasta sim, mas se gasta água para produzir o poliéster também, para atingir o poliéster, se gasta água para atingir a viscose, ou fazer a viscose, ou a poliamida, tudo, né? Para viver a gente precisa de água, então assim, eu acho que tem muita coisa aí que a gente tem que pensar. Né? Aquelas verdades, né, aliás, aquelas verdades não, aquelas conversas que vão sendo contadas e acabam se transformando em verdades. Não, eu acho que tem muita coisa. Você me perguntou de quais são os melhores, os piores? Sim. Então, eu acho que vai muito aí do que a gente vai, da função que a gente tem para a peça, né? Mas você disse quando de melhores e piores poluidores ou... Os que menos poluem, vamos dizer assim. Olha, se a gente for pensar em pós-consumo, em resíduo, que era o que a gente começou falando ali, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre que as fibras naturais e as artificiais, que são de origem celulósica, né, elas são biodegradáveis, podem não ser compostáveis, né? Eu acho que quando eu acho que vocês podem até me ajudar a explicar, né? Compostável é quando ajuda a adubar o solo, é isso? Isso. Sim. E ela ser biodegradável, ela só se biodegrada e não contamina. Não contamina. E aí a gente tem as sintéticas, que então a gente tem esse resíduo que a gente sabe que elas ficam aí no meio ambiente por 400 anos. A gente não tem nem 100 anos de uso de fibra sintética, né? E a gente sabe que elas já ficam aí para uma eternidade, né? Para as nossas próximas 20 encarnações. E olhe lá. Sintética aí, a gente né? demorasse para voltar. Então, eu acho que as sintéticas são mais danosas ao meio quando a gente não tem o descarte correto. O que eu sempre prezo, o que eu sempre busco é ensinar a maneira correta de descartar, né? Pronto. Então, aqui em São Paulo... Essa já é uma pergunta, já é com certeza uma resposta excelente. Então, tá bom. Como se descartaria, Ana? Como se descarta? Ok, perfeito. Bom, a primeira coisa, então, que a gente falou, né? Se você quer doar alguma coisa, fazer aquela pergunta. Existe também, que vocês já colocaram, a economia circular, né? Eu tenho essa coisa de engordar, emagrecer, então às vezes eu perco a roupa por tamanho. E a roupa tá boa, nova ainda e tal. Então, vender no brechó é uma opção, tá? E consumir do brechó também. As roupas que não têm condição de uso, certo? Se elas são de fibras naturais ou artificiais, você pode procurar desde a composteira, se a sua cidade tiver uma composteira, ou algumas lojas da Zara, da Renner e da C&A, eles têm pontos de coleta. Eles não divulgam isso, mas eles têm lá pontos de coleta que você pode levar roupa em qualquer estado, tá? Outra coisa, as roupas também podem ser picadas e ser transformadas em outras coisas, em recheio de almofada, recheio de bichinho, sabe? A gente pode também pensar nisso em oficinas capacitadoras, né? Onde a gente tem esses retalhos podem ser picados. Então, por exemplo, o caso das roupas íntimas, né?
que a gente tem aquele preconceito, né, de, ai, não vou doar minha calcinha, né? E pelo mesmo motivo, gente, eu engordo e emagreço, e aí a calcinha ou fica pequena ou fica grande, Uhum. né? Geralmente ela fica pequena, tá, gente? Mas tá nova, né? Tá nova. E o quanto de mulher que a gente tem em situação de risco, Uhum. com pobreza menstrual, Uhum. né, que não tem acesso. Então, lavou a calcinha, se ela está em boas condições, não está manchada, não está rasgada, não está furada, etc. Por que não doar? Por que não doar uma peça íntima, uma calcinha, um sutiã, ou mesmo, no caso dos homens, a cueca, né? Se ela Sim. estiver em bom estado, a gente tem que parar com esse tipo de preconceito. A Hope hoje tem pontos de coleta também que você pode levar as peças em bom estado. As que não estão em bom estado, né? A gente também viu aí no sul, todo mundo, o Sim, pessoal sim, doando, sim. aí doa a calcinha velha, furada, rasgada, gente, né? É, Não, bom né? senso. Então, bom senso. O que que eu ensino, tá? Eu ensino a pegar um saquinho de bijuteria, desses que a gente compra o brinco, compra o colar, ou se a pessoa quiser costurar, fazer um fuxicão, sabe? Pica essa calcinha, põe dentro deste saquinho, põe uma essênciazinha, um cheirinho, ela vai virar um sachê na sua gaveta, sabe? Pode ser uma forma de presentear. Então, para as consultoras de imagem, é uma tarefa que a gente pode fazer com a cliente de conscientização, Sim. sabe? Você faz ali um sachêzinho com as suas peças e guarda ali. Uhum. Meias velhas a gente pode levar para puquê, eles transformam em cobertores, né, para moradores de rua, eles desfibram e transformam em cobertores. Biquíni, que eles estão falando muito da poliamida biodegradável, né? Não Uhum. adianta enterrar no quintal nem na praia, que ela não vai se decompor. Não, as pessoas, não, é biodegradável, né? Você precisa ter um aterro sanitário, Sim, mandar para este Adequado. aterro, né? Então, se a sua cidade tem um aterro, a gente pode mandar para lá, ou então fazer a mesma coisa da calcinha, picar tudo e fazer o recheio de brinquedo, de boneca, de bichinho. É até Gostei porque, dessa né, ideia. você colocou bem, a gente tava, quem acompanhou, nós tínhamos grupos, assim, de ajudas, e foi mandado, né, até dinheiro para fábricas de lingeries no Sul, porque tinha mulheres que passavam o dia inteiro com a mesma roupa íntima, né, e isso não faz bem para a saúde, então, porque não tinha, que tinha tudo indo embora. Mas, Ana, que bate-papo gostoso, eu só me lembrei, eu vou ter que falar essa frase, de um amigo meu que a mulher pediu para ele comprar um lençol de linho egípcio. Olha Aquele, só. sei, 10 mil fios, 3 mil fios, 400 mil fios, sei lá quantos fios. Aí ele chegou numa loja conhecida, famosa, que tem um cheirinho maravilhoso, todo mundo vai saber quem é, e perguntou. Tem, quanto é que é tanto? O meu filho, mas vai vir o faraó junto com esses. Porque eu falei, não, vou ter que brincar com essa questão dessa quantidade de fio de tecido, porque realmente. Ai, Como é isso? Quer? pode falar. Deixa eu achar meu conta-fios aqui, que eles devem estar Ai, tem um perdidos. contador de fio, gente. Tá vendo que Tem não é à toa o contador. negócio? Aí a gente vai comprar os negócios, aí tem lá. E o preço vai só aumentando, né? Quanto Conforme a mais, quantidade de fio. Conforme Mas não é a tudo gente- tecido? É tudo tecido, é tudo algodão. Então vamos lá. Lembra quando eu falei, enquanto eu não acho meu conta-fios, que estava por aqui, eu não sei. Era uma coisa que a gente realmente não ia pensar em falar, né? Não. Contador de fios. Quando eu falei para vocês do número de fios de quando a gente pega o fio de algodão, que a gente tem a fibra mais longa Sim. e vai fazendo as emendas e tal. Quanto mais longa a fibra, menos emendas eu tenho no fio, então eu vou ter um fio mais fino e mais resistente. O algodão egípcio, ele é colhido à mão, ele é um algodão com uma espécie de fibra longa, tá?
Ele tem a fibra mais longa e ele é colhido à mão. Então, tudo isso também preserva a característica da fibra longa. Sim. Então, com esse algodão, ele tem uma característica de solo que deixa a fibra um pouco mais brilhante, porque o algodão é uma fibra opaca, né, Sim, gente? sim. Concordam comigo? Ele não Verdade. tem brilho. Sim, sim. O egípcio tem ele é um pouquinho mais acetinado. E aí, quanto mais longa a fibra, eu consigo fazer um fio mais fino e mais resistente. Então, começa daí. Começa com a espessura, ou o que a gente chama de título do fio. Então, quanto mais fino, ele é mais caro. E aí, o que é esse entrelaçamento? Gente, eu preciso achar só um minuto. E eu achando que era o contrário. Que quanto menos fio? Quanto Por menos quê? fio, mais. Não, porque aquela mais coisa fino? assim, não fala assim, quanto mais menos não sei quantos fios, não sei quantos fios, né? Dá a impressão que Que é mais. maior quantidade, o que seria até mais grosso, alguma sim, coisa sim, assim. sim. E é o inverso. Bom, o que eu tenho na mão agora aqui é um conta-fios, tá? Esse conta-fios, fazendo a descrição para quem está no rádio, tá? Ele parece um banquinho, né? Podemos falar assim, meninas? Sim, sim. Parece um banquinho, ele tem uma lupa numa dos lados e no outro lado ele tem um quadradinho vazado, tá? É um aparelhinho que a gente usa também na indústria gráfica para ver ali os pontos, o pontilhado, etc. Então isso é um conta-fios. Existe um desses aqui, eletrônico, mecânico, que é o que a gente usa na indústria têxtil. Então vamos lá. Esse quadradinho vazado aqui de baixo, eu tenho 1 polegada quadrada. Esta medida é 1 polegada quadrada, tá? 1 polegada é 2,56, eu acho que é isso, né? Isso. Lembra que eu falei que a gente tem o urdume e a trama? Lembra? Sim. Tá. Então, quando a gente tem um lençol de 180 fios, o que eu vou ter? Eu vou ter 90 fios no urdume e 90 fios na trama. Se vocês lembrarem na próxima visitinha na loja, ou lembrar do que eu estou falando agora, quando a gente fala de um lençol 180 fios, a gente consegue enxergar essa traminha do tecido, essa tela do tecido, como vocês enxergaram a olho nu aí do seu vestido, Lara, ou da camiseta. A gente consegue enxergar essa traminha, esses quadradinhos, né, do urdume e da trama. Eu vou ter 90 fios e 90 fios. Quando eu tenho um lençol 300 fios, e tudo isso dentro de 1 polegada quadrada, tá? Eu vou ter 90 aqui dentro e 90 aqui. Quando eu tenho 300 fios, eu vou ter 150 fios aqui e 150 fios aqui. Então, eles vão ficar mais juntinhos. Vão ser fios mais finos que vão ficar mais juntinhos. Com o maior número de fios, o fio é mais fino e eles estão mais juntinhos ainda. Então, quando você pega um lençol de 400, 600 fios, eu vou ter 600 fios, eu vou ter 300 fios no urdume, 300 fios na trama. Tudo juntinho, eu quase não enxergo essa trama. Ficou claro? Sim. Perfeito. Muito claro. Perfeito. Eu não sabia disso. Não, eu achava que era só pra cima, assim, só subir em cima do outro. Sei lá. Fio aí. Não, eu não tinha noção de que era, né, nesse sentido, então né? É isso. E a qualidade. De 1000 fios, né? Então, você imagina um fio que é fininho para caber 500 fios aqui. E o trabalho que dá para fazer, né? Então, a qualidade da fibra, a qualidade do beneficiamento. Então, tudo isso vai encarecendo. Fora a durabilidade desse produto também, né? A durabilidade. Então, quanto mais fibra, menos emenda, mais fino o fio, mais resistente ele é. O custo-benefício vale a pena. Senhor investimento. Olha, Ana, tá? Eu acho que um lençol de 300, 400 fios tá muito bom, entendeu? Eu acho que para a vida que a gente leva, eu acho que... Bem equilibrado. Eu acho que é um bom custo-benefício, é um pouquinho macio, sabe? Mais gostoso. Né?
Pois é. Eu falo por mim, assim, eu gosto de uma coisa um pouquinho mais macia. Nem 0, nem 80, né? Então, assim, um meio do caminho, né? Não. E aí é engraçado isso, né? Tem gente que gosta de uma coisa um pouquinho mais colorida, né? Eu um branco, né? Então, assim... Eu gosto de branco também, branco, bege. Até pra porque a roupa manutenção é maior, mais fácil. Exatamente. Tá, você vê, né? Eu gosto de ver, tem que estar limpo. Então, assim, acho que isso é muito legal. Nossa, Ana, eu tô aqui já. Todo mundo vai ver a roupa de forma diferente. Todo mundo vai ver. Não, e todo mundo vai escutando e olhando pra roupa que eu tô vestindo. Exato. Tô tentando aqui, né, para quem tá no rádio aí, conseguir visualizar o que eu tô falando aqui. Mas Emocional. Bem esclarecedor, bem né? Esclarecedor. A Ana tem uma né, didática muito simples, assim. Muito obrigada, inclusive, assim, pela tua atenção em especial com a gente também. Tô dizendo, a tua didática é sensacional porque você realmente pontua as coisas e deixa isso muito claro, né? Então, independente do público, com certeza a gente consegue alcançar muito mais. Esse é o meu objetivo, que as pessoas aprendam, realmente entendam e que não fique só aqui em cima, né? Eu acho que a gente tem que acessibilizar esse conhecimento e começa da minha fala, né? Então, de trazer essa fala para o nosso dia a dia mesmo, né? Porque senão não adianta, né, gente? Exato. É isso mesmo. Mas eu acredito que foi muito gostoso, muito proveitoso, né? É isso. Ana, a gente quer te agradecer demais pela tua disponibilidade de estar aqui no Chama na Butina. Eu que agradeço, porque eu sei, sendo do interior e de uma cidade famosa pelo cultivo de cana, né? Defina Ribeirão Preto. É uma cidade cercada de cana por todos os lados, né? Eu acho isso muito importante, eu acho muito legal, eu acho que a gente tem muito para mostrar, né, o Brasil e mulheres também, eu sempre vou apoiar, né, então contem comigo, né, sempre que der eu dou um encaixe, a gente dá um jeito, porque a gente precisa, né, dessa corrente mesmo. Né? Com certeza. Essa potência que nós somos. Exato. Então, gratidão demais, Ana, pelo papo, tá? E pelo tempo que você dedicou a gente. Muito obrigada mesmo. Contem comigo sempre, imagina. Tá bom. Tô aqui à disposição. Ana, por favor, deixa as suas redes sociais, fala um pouquinho mais do teu trabalho para a gente fazer o fechamento aqui, mas também para deixar os teus contatos aqui para quem quiser te seguir, né, e acompanhar o teu trabalho. Obrigada. Então, obrigada. Bom, o Instagram é o Ana Escalea, né? Acho que vocês podem deixar escritinho, né? O meu sobrenome, o Instagram. O site, anescalea.com.br. Hoje, como trabalho, eu tenho a oficina de tecidos, então, que é um curso presencial. E estou viajando agora, então fazendo São Paulo, ano que vem vai ter Rio, talvez eu vá para Portugal também, então atingir aí o pessoal. Então a gente fala de tudo isso na prática, com o meu acervo de tecidos, com o kit do book de tecidos, etc. E para quem quer se aprofundar desta maneira, né, e trazer para o dia a dia as informações, tem a oficina. Para quem quer um nível intermediário, eu não quero me aprofundar na qualidade das fibras, mas eu quero entender o que é uma cambraia, o que é uma tricoline, o que é um tafetá. Tenho tecidos de A a Z, que é um curso totalmente virtual, está na Hotmart. Tem o e-book, o Guia de Manutenção de Roupas, que aí eu também sempre conto, né, de como cuidar da roupa, porque não adianta a gente escolher bem e não saber cuidar. Né? Tem que caber na nossa rotina. Então, o que eu explico ali desde a origem do sabão, um monte de coisa a mais. Que mais? Isso, e aí os treinamentos, as palestras, né? Então, estou sempre aberta aí, né, para transmitir conhecimento. É isso.
Maravilha. Parabéns, viu, Ana, pelo teu trabalho. Né? Nós aqui que já éramos seguidoras. Trabalho de vocês. Obrigada. É isso. Nosso objetivo é esse, plantar sementes para a gente continuar multiplicando, né? E levando informação, levando com mais conhecimento para as pessoas também. Então é isso. Gente, muito obrigado pela sua companhia, né? Você que ficou com a gente até agora aí nesse Chama na Botina. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.